1 Reis 2, versão King James atualizada. Sentindo que se aproximava o dia de sua morte, Davi ordenou a seu filho Salomão: Eis que o tempo em que devo seguir o caminho de todos os seres humanos está próximo. Portanto, sê forte e porta-te varonilmente. Obedecerás a tudo quanto Yahvé, o Senhor teu Deus, exige, andando em seus caminhos, observando seus estatutos, seus mandamentos, suas normas e seus testemunhos, conforme estão escritos na Torá, lei de Moisés, a fim de seres bem-sucedido em tudo quanto empreenderes e em todos os teus projetos. E assim, Yahvé manterá a promessa que me outorgou, afirmando: se os teus filhos conservarem boa atitude e conduta, caminhando com lealdade diante de mim, de todo o seu coração e de toda a sua alma, jamais te faltará alguém no trono de Israel. Sabes muito bem tudo quanto Joabe, filho de Zeruia, tramou e praticou contra a minha pessoa. O que fez aos 2 chefes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amassa, filho de Jeter. Ele os assassinou, derramando sangue em tempos de paz. Agiu como se estivesse num campo de batalha e com aquele sangue manchou seu cinto e suas sandálias. Agirás, pois, com acerto, não deixando que seus cabelos brancos desçam em paz à sepultura. Contudo, seja misericordioso para com os filhos de Barzilai de Gileade. Admita-os entre os que se alimentam à mesa contigo, pois eles cooperaram comigo quando tive que fugir do teu irmão Absalão. Saibas que tens contigo Simei, filho de Gera, o benjamita de Baurim. Ele proferiu maldições horríveis contra mim no dia em que parti para Manaim. Portanto, mais tarde, desceu à minha procura e nos encontramos no Jordão, e lhe garanti, mediante juramento em nome do Senhor, que não me vingaria matando-o ao fio da espada. Tu, porém, não o deixarás impune, sensato como és, saberás como tratá-lo para o fazer descer ao Sheol com seus cabelos brancos encharcados de sangue. Então Davi repousou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Davi reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 33 anos na cidade de Jerusalém. Salomão subiu ao trono de seu pai Davi e sua majestade consolidou-se poderosamente. Adonias, filho de Hagite, dirigiu-se até Batseba, mãe de Salomão, que lhe questionou assim que o viu chegar: Vieste em paz? Ao que ele prontamente respondeu: sim. E acrescentou: tenho algo importante a te explicar. E Batseba replicou: pois diz. E ele continuou: bem sabes que a realeza me pertencia e que todo Israel tinha a expectativa que eu me tornasse rei. Mas o reino me escapou e foi concedido a meu irmão, porque Yahvé assim havia designado. Contudo, tenho apenas um pedido a fazer-te e não me recuses teu favor. E ela respondeu: diz o que queres. Então ele concluiu: dize por favor ao rei Salomão que me dê a sunamita Abisag por esposa, porquanto, se tu intercederes, ele não se recusará em atender-te. Disse-lhe Batseba: está bem, eu falarei ao rei em teu favor. Batseba foi, pois, à presença do rei Salomão para lhe rogar em favor de Adonias. Assim que se aproximou, o rei carinhosamente levantou-se e inclinou-se diante dela. Em seguida, assentou-se em seu trono, mandou que trouxessem um trono para sua mãe e fez com que ela se assentasse à sua direita. Então disse Batseba: tenho um pequeno pedido a te fazer, por favor, não o negues. O rei lhe respondeu: pede minha mãe, que não o negarei a ti. Ela respondeu: que se dê Abisag de Sunem como mulher a teu irmão Adonias. Em resposta, o rei Salomão perguntou à sua mãe: e por que pedes para Adonias apenas a sunamita Abisag? Ora, pede também todo o reino para ele, para o sacerdote Abiatar e para Joabe, filho de Zeruia. Afinal, ele é meu irmão mais velho, primogênito.
Então o rei Salomão jurou por Yahvé, exclamando: que Deus me puna com rigor e mande sobre mim todo o mal, se Adonias não pagar com a própria vida essa palavra que deixou sair de sua boca. E agora, juro por Yahvé o nome do Senhor, que me estabeleceu no trono que me deu o pai Davi, e de acordo com sua promessa, formou uma dinastia para mim, que antes do pôr do sol desse dia, Adonias será morto. E o rei Salomão encarregou disso a Benaia, filho de Joiada, e esse feriu e matou Adonias. Ao sacerdote Abiatar, o rei ordenou: vai para Anatote, para tua propriedade, porque és digno de morte, mas não te farei morrer hoje, porque carregaste a arca de Yahvé diante do rei Davi, meu pai, e compartilhaste todas as provações de meu pai. E Salomão excluiu Abiatar do sacerdócio de Yahvé, cumprindo-se desse modo a palavra que o Senhor tinha dito em Siló a respeito da família de Eli. Quando a notícia chegou aos ouvidos de Joabe, que havia conspirado com Adonias, ainda que não com Absalão, ele partiu em fuga para a tenda de Yahvé e agarrou-se aos chifres às pontas do altar. Comunicaram ao rei Salomão: Joabe se refugiou na tenda de Yahvé e se acha junto ao altar. Então Salomão mandou dizer a Joabe: que há contigo para te refugiares junto ao altar sagrado? Ao que Joabe explicou: tive medo de ti e me refugiei junto ao Senhor. Mas Salomão convocou Benaia, filho de Joiada, e lhe ordenou: vai e mata-o. Imediatamente Benaia dirigiu-se para a tenda do Senhor, entrou e disse a Joabe: eis que o rei ordena, sai. Ao que Joabe retrucou: não, vou morrer aqui mesmo. Benaia levou a resposta ao rei: eis o que Joabe disse e o que respondeu. Então o rei lhe orientou: faze como lhe disse, mata-o e depois sepulta-o. Assim vingarás nesse dia de sobre minha pessoa e de cima da família de meu pai o sangue inocente que Joabe derramou. Yahvé fará recair seu sangue sobre a cabeça dele, porque ele atacou e matou a espada 2 homens mais justos e melhores do que ele, sem que meu pai Davi o soubesse: Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e Amasa, filho de Jéter, comandante do exército de Judá. Recaia, pois, o sangue deles sobre a cabeça de Joabe e de sua descendência para sempre, mas que Davi e sua descendência, sua casa e seu trono gozem sempre de paz da parte de Yahvé. Benaia, filho de Joiada, partiu, atacou Joabe e o matou, enterrando-o depois em sua casa no deserto. Em seu lugar, na chefia do exército, o rei nomeou Benaia, filho de Joiada, e o sacerdote Zadoque no lugar de Abiatar. Em seguida, o rei mandou convocar Simei e lhe ordenou: constrói para ti uma casa em Jerusalém, nela habitarás, mas dela não sairás para onde quer que seja. No dia em que saíres e atravessares o vale do Cedron, tem por certo que morrerás e serás o único responsável por tua morte. Simei respondeu ao rei: a ordem do rei é boa, teu servo fará como o Senhor meu rei mandou. E Simei permaneceu por muito tempo em Jerusalém. Mas decorridos 3 anos, aconteceu que 2 escravos de Simei fugiram para a casa de Aques, filho de Maaca, rei de Gate. Alguém delatou a Simei: teus escravos estão em Gate. Então Simei preparou-se, selou seu jumento e partiu para Gate, a casa de Aques, a fim de buscar seus escravos. E de lá Simei trouxe os escravos de volta. Informaram a Salomão que Simei havia saído de Jerusalém em viagem a Gate e que já tinha regressado. O rei imediatamente mandou executar Simei e justificou-lhe: porventura não te fiz jurar por Yahvé e não te preveni, afirmando: no dia em que saíres para ir onde quer que seja, tem por certo que morrerás e serás responsável por tua própria condenação? E tu me respondeste: acho boa a palavra do meu rei. Por que então não obedeceste o juramento firmado em o nome de Yahvé e a ordem que eu te havia dado? Depois,
O rei ainda disse a Simei: em teu coração sabes muito bem que prejudicaste o meu pai Davi. Portanto, agora, Yahvé faz recair tua maldade sobre a tua própria cabeça. Contudo, o rei Salomão seguirá abençoado, e o reino de Davi será estabelecido diante de Yahvé, o Senhor, para sempre. Então, o rei deu ordens a Benaia, filho de Joiada, e este avançou contra Simei e o matou. Assim, o reino ficou bem consolidado nas mãos de Salomão.